Glorifique o nome do Senhor. Aleluia, por tudo que Ele é nas nossas vidas. A glória do Senhor está neste lugar. Você crê? A glória do Senhor está neste lugar. Então continue adorando ao Senhor, continue louvando o nome do Senhor. Aleluia, 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 Senhor. Tudo que nós queremos é a Tua presença. Tudo que nós queremos é a Tua presença, Senhor. Precisamos da Tua presença. Queremos a Tua glória neste lugar, Senhor. Queremos a Tua glória neste lugar, Senhor. Aleluia. Porque que Ana e Simeão, eles não gostavam de sair da casa do Senhor, era constantemente na casa do Senhor, porque eles sentiam ali a alegria, o prazer de estar na presença do Senhor. E não existe lugar melhor do que este, momento melhor do que este, quando estamos aqui reunidos na presença do Senhor, porque aqui é a casa do Senhor. O Senhor está presente neste lugar. Atos capítulo 4, verso 20, tem uma passagem lá que diz: porque nós não podemos
deixar de falar do que nós temos visto e ouvido. E eu quero rapidamente, antes de começar a pregar a palavra do Senhor, contar um testemunho para os irmãos. Irmãos, é impressionante. Nós que temos a responsabilidade de pregar a palavra de Deus, eu já sabia que eu ia trazer a mensagem hoje, desde domingo passado. Então, aí domingo, segunda, terça, quarta, quinta, a gente vem assim, não olha, naquele pique, preparando e orando. Aí quando chega assim um dia, 2 dias antes, aí a gente começa a sentir assim o peso da responsabilidade sobre os nossos ombros. E além do mais, começa a aparecer coisas assim para tirar a nossa paz, o nosso sossego. Isso é muito comum na vida daqueles que têm o compromisso de pregar a palavra de Deus com temor, com seriedade, com reverência ao Senhor. Porque fora disso aí, se for para pregar a palavra de Deus sem reverência, sem temor, sem um cuidado que a palavra ensina, é muito fácil chegar aqui à frente, ler e falar e tal, mas a gente vem aqui naquela preocupação, naquele desejo de que Deus, através de nossas vidas, fale com a igreja e que a igreja seja edificada. Então, sobre essas pessoas que têm verdadeiramente a responsabilidade de pregar a palavra de Deus, vem aquele peso, a gente sente aquele peso, aquela pressão. E de sexta para sábado, eu tive um sonho assim muito tribulento, sonho muito difícil mesmo. E que eu acordei no outro dia cedo, sentei na cama e fiquei pensando: meu pai, o que é isso? Que situação difícil é essa? Que sonho é este? Tem misericórdia, Senhor. E eu fiquei realmente preocupado, sentado na cama ali. Mas o Espírito Santo, ele é muito veloz, ele é muito rápido. E aí ele falou ao meu coração: olha, usa as armas, meu servo. Aleluia. E eu pensei na hora: quais são as armas? O jejum e a oração. Eu falei: estas são as armas, e eu vou entrar pelo jejum e pela oração. E assim eu fiz. Eu falei: hoje não tem meu saboroso café, hoje é jejum e oração na presença do Senhor. Irmãos, estou contando esse testemunho para vocês verem o poder que tem a oração, que tem o jejum. Irmãos, eu senti uma paz tão grande quando eu dobrei os meus joelhos e comecei a orar. Senti uma paz tão grande, o Espírito Santo falando comigo ali. Eu já estava já orando em jejum, e o Espírito Santo desceu sobre mim, e a paz ocupou o meu coração, tomou o meu coração. Olha a importância de nós realmente jejuar, orar e confiar no Senhor. E aqui estou na presença do Senhor nosso Deus, para, juntamente com os irmãos, nos edificar através desta mensagem. Irmãos, não há Deus tão grande como o nosso. Nós servimos, nós adoramos o Deus poderoso, o Deus todo-poderoso. Salmos 77, verso 13, a parte B, diz: Deus é tão grande como o nosso, que Deus é tão grande como o nosso. Aqui o salmista perguntando, porque realmente não há Deus poderoso como o nosso Deus. E nós conhecemos o Senhor Deus, nós conhecemos o poder do Senhor Deus, nós louvamos o Senhor porque nós temos, pela misericórdia do Senhor, experimentado o poder de Deus sobre as nossas vidas. E quando a gente fala de algo forte, de algo resistente, eu estava pensando, nós, irmãos, estamos aqui na terra. A terra é algo realmente forte, algo resistente, e ela é tão forte que, olha, o peso que ela está suportando. Essas lajes aqui devem ser laje maciça, né, irmão Watson? Deve ser maciça essa laje, muito peso isso aqui sobre a terra, e está aqui firme há quantos anos? E aí, quando a gente imagina
imagina, a gente lembra que lá nos Estados Unidos, em Dubai, na China, existem prédios com mais de 900 metros de altura. Aqui no Brasil, lá em Camboriú, eles estão construindo um prédio que será o prédio mais alto do mundo. Ele vai atingir 1000 metros de altura. Irmãos, vocês calculam aí o peso de um prédio de 1000 metros de altura sobre esta terra, e ela fica firme aqui. Aí o que me chamou a atenção, irmãos, foi aqui em Salmos 114, verso 7. A terra é forte, a terra sustenta todos os pesos. Mas aqui no Salmo 114, 7, ele diz: olha, trema toda a terra na presença do Senhor. Glória a Deus, na presença do Deus de Jacó. Olha a terra forte, você treme na presença do grande Deus, do Deus poderoso, aleluia. É por isso, irmãos, que nós glorificamos, nós adoramos, nós somos gratos ao Senhor, porque olha, o Deus que nós servimos, o Deus que nós exaltamos. Nós sabemos também que os montes são muito fortes, né? Resistentes. Quantos acidentes de aviões que a gente sabe que bateram nas montanhas e se arrebentaram, se destruíram completamente, porque a montanha é forte. Mas a palavra de Deus também diz em Abacuque 3, verso 10: os montes te viram e tremeram. Glória a Deus. Os montes te viram e tremeram. Estou falando isso, citando essas passagens, para trazer à memória dos irmãos o Deus poderoso que nós servimos, o poder que tem o Senhor nosso Deus. E Salmos 47, verso 2 diz: Deus, o Senhor Altíssimo, é tremendo. O Deus que nós servimos, Ele é tremendo. Tem uma passagem que diz também que Ele é terrível em poder, em autoridade. Glória a Deus. Eu acho muito interessante aquela música que diz, esqueci o nome da letra aqui. Não há Deus maior, não há Deus tão grande como o nosso Deus. E realmente nós podemos abrir as nossas bocas e proferir mesmo isso, que não há Deus tão grande, não há Deus maior do que o nosso Deus que nós servimos. Glória a Jesus. E por Ele ser, irmãos, o único Deus grande, tremendo e verdadeiro, Ele deve ser grandemente reverenciado. Esta palavra reverência é o que mais nós ouvimos aqui na igreja. Já ouvi a irmã Ruth falando mais cedo com as crianças: olha, reverência. Eu mesmo falei com as crianças: reverência. O pastor Jacó citou aqui: reverência. Por quê? Porque nós estamos na casa do Senhor, nós estamos na presença do Senhor nosso Deus. Eu acho muito interessante o Salmos 89, 7, que diz, preste bem atenção: Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o servem. Entenderam a última parte aí? E grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Estamos aqui na presença do Senhor, estamos aqui diante do Senhor nosso Deus, e é o que o Senhor requer de cada um de nós: a total reverência. Irmãos, e falando de reverência, nós lembramos claramente daquela passagem bem conhecida de Eclesiastes 5:1. Eclesiastes 5:1, que diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor Deus. Irmãos, isso é muito profundo.
Isso é muito sério. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Na casa do Senhor, aonde o Senhor habita. Glória a Deus. Não podemos entrar aqui de qualquer maneira, de qualquer forma, e nem nos portarmos aqui de qualquer forma. Eu creio que os irmãos têm o mesmo sentimento que eu tenho quando eu entro aqui dentro desta casa. Irmãos, eu sinto assim algo diferente, algo sobrenatural, porque isso aqui realmente é a casa do Senhor nosso Deus. Eu achei interessante. Se falando de reverência, que até as crianças, até mesmo porque nós ensinamos aqui, elas já sabem o que é reverência. A irmã Michele falou hoje cedo na escola dominical, eu não tenho como esquecer. As crianças sentadas aqui, o evangelista Germete estava ministrando aqui, e aí a Bia, e tinha um menino mexendo com um copo aqui, aí a Bia falou com o outro: para de mexer com esse copo, que você vai atrapalhar o homem. Olha, viu? Você vai atrapalhar o homem. Porque ela sabe, né? Que aqui é lugar de ordem e decência na presença do Senhor Deus. Porque aqui é a casa do Senhor. Aqui é a casa de Deus. O Senhor está presente aqui, neste lugar. Aí às vezes alguém pode pensar: casa de Deus, estamos aqui dentro de 4 paredes, debaixo de um teto. Irmãos, isso aqui, um dia pode ter sido uma padaria, ou uma loja de tecidos, ou um salão de cabeleireiro, mas a partir do momento em que este lugar aqui foi consagrado ao Senhor, se tornou a casa de Deus. O Senhor se manifesta aqui quando o seu povo está presente. A Bíblia cita várias passagens a respeito dos templos da casa do Senhor que foram consagrados. Lá em ou 2 Coríntios, ou 2 Crônicas, capítulo 7, verso 2 diz: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. O Senhor apareceu a Salomão em visões e falou para ele que escolheu aquele lugar para a casa de sacrifícios. Este lugar aqui também foi escolhido para nós oferecermos sacrifícios de louvor ao Senhor nosso Deus. Seguindo aqui ainda no verso 15, diz: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Os olhos do Senhor estão abertos, atentos a este lugar. Os ouvidos do Senhor estão abertos à oração feita neste lugar. Todas as quintas-feiras, todos os momentos que nós estamos aqui orando, os olhos do Senhor estão voltados para aqui. Os ouvidos do Senhor estão abertos, ouvindo as nossas orações. Glória a Jesus. E seguindo aqui o verso 16 diz: agora pois escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Glória a Jesus. Irmãos, o Senhor escolheu este lugar aqui para a igreja de Deus se reunir aqui, para estarmos constantemente reunidos aqui neste lugar. Seguindo ainda, lembra do que o Senhor Jesus falou quando ele entrou lá naquele templo que eles estavam fazendo ali da casa de Deus comércio? O Senhor Jesus os repreendeu e falou: olha, a minha casa será chamada casa de oração. Olha o cuidado que nós temos que ter quando nós estamos aqui na casa do Senhor nosso Deus. Faz favor, me dá esse celular meu que está aí. Glória a Jesus. Me lembro também aqui, irmãos, Atos
Atos 3, verso 1, Pedro, está embaixo, Pedro e João, a hora nona da oração, eles foram para onde? Para o templo. Olha, mais outra confirmação do templo, da casa do Senhor nosso Deus. Isaías 56, verso 7 diz: também os levarei ao meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mais uma confirmação de que nós estamos aqui, olha, verdadeiramente na casa do Senhor nosso Deus. Irmãos, e com isso, quando nós voltamos lá para Eclesiastes 5:1, que nos adverte para nós verdadeiramente reverenciarmos este momento aqui, nós lembramos do nosso compromisso que nós temos para com o Senhor nosso Deus, em reverenciar o Senhor. E eu estava vendo aqui, irmãos, uma matéria, não que eu fui buscar mensagem no YouTube, não precisamos, para isso nós oramos, nós buscamos o Senhor, nós estudamos a palavra do Senhor. Esses bolsos que eu fiz aqui não tem nada a ver de YouTube ou de informação de outras pessoas, a não ser do Espírito Santo. Mas eu me deparei com uma matéria aqui, e eu quero até ler para os irmãos, que eu achei muito interessante, que fala a respeito da reverência na casa do Senhor. E diz assim: reverência na casa de Deus é uma expressão de profundo respeito, amor e temor a Ele. Mais do que a ausência de barulho, significa reconhecer a santidade do ambiente, aonde o Criador se encontra com a sua congregação. A santidade do ambiente, aonde o nosso Criador, o nosso Deus, se encontra com cada um de nós. Seguindo aqui, atitudes que demonstram reverência no templo: silêncio, reflexão, chegar com antecedência e usar os momentos antes do culto para oração pessoal e preparação espiritual. Irmãos, eu tenho muito cuidado em relação ao horário de chegar na igreja, porque, por exemplo, a gente que vai embarcar no avião, se a gente chegar atrasado, a gente perde o voo, né? Você não vai chegar atrasado no médico, porque senão você perde a consulta. Você não vai chegar atrasado no emprego, porque senão você vai bater o seu cartão atrasado e depois vai ser descontado na sua conta, né? Então, para todas estas coisas, nós temos o cuidado, né, de não chegar atrasado, de ser pontual. E por que aqui na casa do Senhor nosso Deus tem que ser diferente? Ao contrário, nós temos que buscar ser mais pontuais aqui na casa do Senhor, ter maior preocupação em ser pontuais na presença do Senhor, na casa do Senhor. E seguindo aqui diz, olha, uso de eletrônicos, manter o celular no modo silêncio ou desligado para não interromper a adoração. Quantas vezes nós chegamos nos consultórios e tem uma plaquinha lá escrita: desligue o celular. Temos que desligar o celular porque estamos diante do médico. Outra situação também, quando nós estamos diante do juiz em uma audiência, não vamos lá entrar com o nosso celular ligado, ou muito menos enquanto estamos ali diante do juiz ficar mexendo no nosso celular. E piorou ainda, mastigando o chiclete na frente do juiz. Já pensou? Agora, por que na casa do Senhor Deus nós temos que pegar o celular, ficar passando o zap, acompanhando as mensagens? Por quê? Isso aí, claramente, falta de reverência.
E diz aqui: participação, acompanhar as orações, louvores e a leitura da palavra com o coração atento. Postura, evitar conversas paralelas e caminhar pelo templo durante momentos sagrados, como a oração ou a pregação. Irmãos, eu estava ontem aqui no culto, até minha esposa depois falou: por que você está tão assim? Eu estava sentado ali e acompanhando 3 pessoas que estavam ali no horário, no momento da mensagem, que por sinal foi uma mensagem abençoada. Irmãos, essas 3 pessoas ali, elas não paravam de conversar, o tempo todo conversando, e o pior ainda, mascando chiclete, uma no ouvido do outro, o tempo todo conversando. E eu pensei: meu pai, o que essas pessoas vieram fazer aqui? Nós estamos aqui para adorar o Senhor, estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor. E eu fiquei assim, realmente chateado, irmãos, com aquela falta de reverência daquelas pessoas. Amados irmãos, não estou falando isso para vocês, não. Estou trazendo isso aqui à nossa memória, para nós estarmos ensinando as demais pessoas, porque graças a Deus, eu não percebo, nunca vi isso acontecendo com nenhum dos irmãos aqui. Então a mensagem que eu trago é para nós estarmos mais informados e ensinar as pessoas que muitas vezes agem desta forma. Então eu achei muito interessante aqui, irmãos, esse texto, esta passagem aqui. E eu estava me lembrando também aqui, irmãos, quando eu estava lendo ali aquele momento em que Jacó, quando ele dormiu, após ele ter feito aquela grande caminhada, em que o dia se passou e ele repousou ali perto de uma árvore e dormiu. E quando ele acordou no outro dia cedo, que o Senhor falou com ele, ele percebeu que o Senhor estava com ele. E o que Jacó falou? Verdadeiramente este lugar não é outro senão a casa do Senhor. Ele sentiu ali a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo, e aonde o Senhor está, realmente nós devemos ter toda a reverência, todo o cuidado, para não entristecer o Senhor com atitudes que não agradam o Senhor. Me lembro também aqui ainda de Êxodo capítulo 3, Moisés, naquele momento ali, quando ele via a sarça ali no meio do fogo e não se apagava, Moisés, ele ficou curioso para ver o que estava acontecendo, o que seria aquilo, e ele se aproximou da sarça, e Deus falou poderosamente com ele. Deus gritou, Deus bradou: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. E isso nos leva a entender claramente, irmãos, que aonde a presença do Senhor está é santa, é santo, e devemos ter total reverência. Quando o Senhor falou com ele: tira a sandália dos teus pés, nós lembramos que sapato, ele conduz, ele leva muitas coisas impuras, muitas coisas sujas. Nós caminhando no asfalto, nas calçadas, quantas impurezas que nós pisamos. E eu tenho certeza que nenhum dos irmãos aqui, quando chega em suas casas, entra com esse sapato na sua casa ou lá no seu quarto, porque o sapato está sujo. E aqui esta palavra, ela fala de impureza, que muitas vezes as pessoas procuram entrar, colocar dentro da casa do Senhor Deus. E como a palavra diz claramente que este lugar aqui é santo, nós temos que ter cuidado, irmãos. Temos que ter cuidado com todas as nossas atitudes aqui dentro da casa do Senhor nosso Deus, porque o Senhor está observando todas as nossas atitudes, tudo que nós falamos, que nós ouvimos, que nós conversamos aqui dentro, o Senhor está ouvindo. Então realmente nós devemos ter muito cuidado quando estamos na casa do Senhor nosso Deus, porque realmente a presença do Senhor está aqui neste lugar. Realmente este lugar aqui é a casa do Senhor, e sendo assim, nós temos que ter total reverência na presença do Senhor nosso Deus. Amém?
Deus abençoe a todos. Eu deixo esta reflexão do Senhor para os nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Pastor Jacó. Graças a Deus por essa palavra tão edificante que certamente falou aos nossos corações, nos incentivando, nos ensinando a reverenciar o Senhor nosso Deus. Irmãos, antes do pastor Joel chegar, essa passagem de Jacó, quando fugia de seu irmão Esaú, e ele estava indo para Arã, ele já estava aberto aqui pensando sobre essa situação. Jacó estava ali em um deserto, em um local inóspito. Ele teve um sonho, e depois desse sonho, quando ele acordou, ele disse: esse lugar não é outro lugar a não ser a casa do Senhor, o deserto, a casa do Senhor. E ele esteve num momento de muita reverência, porque ele entendeu que ali era a casa do Senhor. Irmãos, nós temos que ter esse sentimento de sermos reverentes. E a exemplo da Bia, que estava dizendo para o outro coleguinha: você está atrapalhando o homem. Quando duas pessoas estão conversando, elas atrapalham mesmo, prejudicam. Eu me sinto assim incomodado mesmo, porque eu estou num espírito de reverência à palavra do Senhor. E quando as pessoas estão conversando entre si, aquilo ali atrapalha. Nós estamos ligados com Deus, estamos meditando, estamos saboreando, como eu quero o tempo todo, meditando o tempo todo. E quando as pessoas conversam entre si, realmente prejudica, além de prejudicar os outros, ele está demonstrando a sua irreverência para com o Senhor Deus, a sua indiferença para aquilo que o Senhor está trazendo naquele momento, está demonstrando que aquilo não é para ele, que ele está acima de tudo que está sendo transmitido ali. E nós que somos adultos, se as crianças pensam assim, nós temos que pensar mais seriamente, porque nós somos formadores de opinião. As pessoas olham para nós e vão seguir os nossos exemplos. Se nós chegarmos aqui e ficarmos conversando uns com os outros, as crianças vão aprender, os filhos vão aprender, as outras também vão aprender. E trabalho do Senhor, adoração, a administração será prejudicada. Muitas vezes ela será cortada, as pessoas não receberão na totalidade. Eles nem se falam, porque não estão interessados. Mas o triste é prejudicar quem está transmitindo e prejudicar as pessoas que estão ali sedentas de ouvir a palavra do Senhor. Que Deus nos dê um coração quebrantado, coração como Maria, que quando o Senhor Jesus estava falando com ela, estava ali como quebrada aos pés de Jesus para ouvir a palavra do Senhor. Que prazer, que alegria, que delícia ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é vida, é esperança, é alegria, é paz. Graças a Deus. Palavra muito tocante que o Senhor trouxe nesta noite. Adelada, nossa DJ. Aleluia. Louvamos ao Senhor pela vida da nossa princesa Lara, que tem servido na casa do Senhor, que vem servindo na casa do Senhor desde criança. Que Deus continue te abençoando, te prosperando e te usando. Amém, Jesus. Em você, Senhor. E é no poder do Senhor, e é no mover do Senhor, que nós vamos entrar nessa semana, certos de que a vontade dele se cumprirá nas nossas vidas. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser, no fluir da graça.
participação, no apoio de vocês, no evento que aconteceu ontem, que Deus possa nos abençoar ricamente, principalmente as irmãs que têm dado um apoio assim excelente mesmo na questão da limpeza, da organização e na cozinha, um apoio que sem igual ficaria mais complicado, né? Que Deus continue abençoando rica e poderosamente a vida de vocês em cada área de suas vidas. Nós teremos na terça-feira o nosso culto de ensino, na quinta o nosso culto de oração, na sexta, tarde de oração também, no domingo a nossa escola bíblica e à noite o nosso culto de adoração ao Senhor. Nós vamos orar também neste momento pelo pastor César e pela irmã Márcia, que estão passando por um problema de saúde, pela virose, não puderam vir de manhã e nem agora à noite. Vamos orar agora e continuar orando pela vida do céu do Senhor e também pelos demais que estão viajando ou que estão tendo alguma dificuldade de saúde. O nosso Deus é poderoso para ouvir as nossas orações e responder às nossas orações. Vamos orar. Sábado, é a programação das crianças que foi feita para programação das crianças do sábado. No sábado haverá uma programação das crianças lá na igreja do Guará. E durante a semana será informado. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor poderoso, Deus, louvado, bendito e exaltado é o nome do Senhor. Muito obrigado, Pai querido, por esse momento que o Senhor permitiu nós passarmos aqui na tua casa santa de Deus, pela palavra que o Senhor nos concedeu nesta noite. Deus, pelas mensagens que nós ouvimos através dos hinos entoados, Pai querido. E Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor receba a cada momento da nossa vida o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa reverência, o nosso desejo de servir ao Senhor, o nosso desejo de fazer a vontade do Senhor. Meu Pai amado, nós queremos rogar ao Senhor também que o Senhor possa agir nas nossas saúdes, renovando, curando, meu Pai restaurando, colocando especialmente a vida do pastor César, da irmã Márcia, que o Senhor possa restaurar poderosamente a saúde dos seus servos, eles possam estar na tua casa para adorar, para bendizer o teu santo nome. Pai, nós pedimos também que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, que o Senhor nos dê uma semana de bênção, uma semana de vitória, que nós possamos estar comprometidos, meu Pai, em servir ao Senhor, em fazer a tua santa vontade, em comunicar a tua palavra, Senhor, com as pessoas que ainda não tiveram um compromisso com o Senhor. Nos usa poderosamente, nos livra, Pai querido, Senhor, de toda indiferença, nos livra, meu Pai querido, Senhor, de todo engano, nos livra de todo mal, que os teus anjos valorosos possam acampar ao nosso redor, nós possamos a cada momento da nossa vida sentir a tua poderosa presença nas nossas vidas. Nós te oramos por tudo e rogamos essas bênçãos em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe.